Steer Podcast começando. Hoje a entrevistada não é mais a minha co-host, amiga Bia Munhoz, mas sim a minha entrevistada do dia. Eu chamei a nossa TikToker de relacionamentos, a Nicole. Prazer imenso estar aqui. Nicole Reide, estreando. Hoje a Nicole veio a convite também da Bia. A Bia a gente vai conversar um pouquinho de foco e você vai nos ajudar aí nesse bate-papo. Eu ajudo. Vai ser um prazer imenso. Que delícia, que delícia. Vou estar aqui você com duas feras, né? Que você fez, Bia? Eu amei tanto que eu quis voltar aqui para entretenimento da minha própria vida. Eu acho que o assunto de hoje tem muito a ser falado, tanto da vida pessoal, profissional, familiar. Acho que a gente tem muito assunto aqui para falar. O foco. O assunto de hoje é foco. Atualmente, com tanto estímulo na televisão, no nosso celular, no nosso dia a dia de trabalho, a gente acaba esquecendo que tem que elencar algumas coisas dentro da nossa vida e do nosso cotidiano de formas de prioridade, não prioridade. E a Bia tá aqui porque ela simplesmente virou especialista nisso, principalmente agora, tentando linkar a vida pessoal com a vida profissional, com 300 mil coisas a serem feitas. Inclusive, eu sou prova viva, eu sou mentorada da Bia. A Bia é realmente fera no que ela faz. Assim, não tô falando aqui fazendo o beabá dela não, mas a publi vale. Porque assim, de verdade mesmo, assim, ela mostra todos os dias, assim, como ela é prova viva, assim, como a organização e o foco da produtividade faz diferença. Não cheguei ao nível dela, virginiana. Mas a gente vai tentando, né? Mas a gente tenta, dia após dia, assim. O diferencial da Bia é o seguinte, que eu conheço, tá? E ela vai contar um pouquinho a mais. A Bia é advogada, ela trabalha hoje na Wise, que também é uma empresa do mercado financeiro. Ela vai explicar melhor, mas eu acredito que grande parcela já conheça o que é a Wise. E vai falar um pouco dessa fase de mentorias que ela está oferecendo no mercado e que vai oferecer aqui pra gente hoje dentro da nossa sala de reunião da Steer Capital. Aqui, agora. Maravilha, um prazer estar aqui com vocês. Me que explica delícia, como que delícia, ter foco. gente. Como ter foco? Como? Eu acho que é a grande pergunta. Eu acho que é a pergunta do século. É a pergunta do século. Eu tenho certeza a minha de todos que os dias. O foco ele está muito mais destinado à gestão de prioridade. Todo mundo me pergunta sempre, como que a gente faz para ser mais produtivo, né? Porque produtividade virou uma palavra-chave hoje em dia. É uma das skills que todo mundo procura, assim como uma outra skill, uma habilidade, que é a questão de você ser multidisciplinar. E aí eu falo para vocês, para tudo, que ninguém tem hiperfoco multidisciplinar. Todo mundo só vai conseguir concentrar o foco em uma coisa só. E eu acho que todo mundo tem muita impressão, né, de que nasce com foco. E que aquela pessoa não é uma coisa desenvolvida. E todo mundo vê o foco como uma coisa muito fácil. Não é todo mundo. Então, assim... Eu tenho uma dificuldade com foco tremendo. Não, eu tenho também, ou eu tenho hiperfoco, ou eu tenho multifoco. E o multifoco, ele não existe. Não existe, porque o foco é só numa coisa só. Porque eu aprendi recentemente que quando você acha que você está tendo foco para muitas coisas, na verdade, você não tá tendo foco nenhum. Não, você vira um grande generalista daquilo que você está fazendo. Exatamente. Perfeito. Porque você não entra dentro, né, Não, você fica literalmente numa sociedade rasa, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Eu gosto muito de citar vários autores e eu gosto de ter um pensamento multidisciplinar. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito de ter a vivência no mundo jurídico, vivência em contencioso civil, foi porque eu tinha que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eu sempre me interessei por áreas diversas. Sim. Ao mesmo tempo que as pessoas falam você tem que ser especialista, ser generalista também é algo muito bom. Mas o seu foco tem que estar concentrado em uma coisinha específico. E eu acredito que o maior foco da nossa vida é a felicidade. Sim. Então, se a gente não for feliz em algo, nosso foco não vai estar ali direcionado completamente. Então, quando a gente fala sobre essa questão de
multiplicidade de foco e a questão de gestão de tempo e gestão de tarefas. A gente precisa sempre delimitar qual que é o nosso sonho, qual que é o nosso objetivo. E, a partir desse objetivo, traçar as metas. Só que de nada adianta, eu ainda pergunto para vocês agora. Para vocês, o que é mais importante? É planejamento ou esforço? Esforço. Eu acho que pra você ter o planejamento, você tem que se esforçar. Cara, se você não se esforça primeiro, como que eu vou me planejar? Então, mas pra aquele planejamento funcionar, você tem que se esforçar. Antes de tudo, deixa eu fazer só um negócio pro Rudiger não me matar, porque eu prometi pra ele no último podcast que eu ia seguir a risca. Eu acho que eu nem prometi, viu, Rudiger? Mas ele deu a sugestão da gente deixar nossa ampulha de tempo aqui, ó. E eu esqueci de virar. Olha a falta. Meu foco ficou tanto em vocês. Então, Nicole, por favor, faça a honra. É que assim... Gente, que nervoso. Ainda bem. É porque assim, não é que a gente tem prazo, mas é que é gostosinho ver a areia passando. Gente, eu achei demais. Eu achei demais. O foco. O meu foco agora foi a areinha. Agora vamos voltar agora no deixa eu foco. voltar no foco. Mas isso é uma coisa real, assim, a gente falando dessa questão de tempo, porque muitas vezes a gente tá justamente falando sobre foco e a gente... o falar de foco, eu acho que também lida muito com o tempo, né? A gente começou isso... Porque, assim, a gente quer fazer muitas coisas num dia para ser produtivo, só que se a gente não... Eu acho que uma das coisas que a Bia mais fala, assim, para mim, é sobre colocar horário nas coisas. Senão você não vai ter tempo. Eu tenho extrema dificuldade com essa questão de das 9 às 10, das 10h30 às 11. A Bia, ela é cronometrada. E a gente perde o foco. Se a gente fala, a gente vai estudar, mas a gente não tem horário para o estudo... Aquilo a gente já não vai ter a disciplina, por exemplo, eu sei que eu sou mais produtiva de manhã. Se eu falar depois eu deixo, a gente vai, aquele estudo pode ser 1 hora quanto 10 horas. Então eu acho que tem muito a ver, pra gente ter o foco, a gente tem que ter o tempo. Com certeza. Mas o que é prioritário? Foco ou esforço? Não, o que é... Qual que é o mais importante? Planejamento ou esforço? Os dois são complementares, gente. Então. Pra gente ter eficiência. Não erramos! Não erramos! Se a gente não tiver... Porque que adianta você ter planejamento se você não tiver esforço? Mas o que adianta você ter esforço e ficar dando murro e ponta de faca porque você não tem planejamento? Então, E se eu planejar e nunca tiver o esforço de tirar... Você não vai conseguir alcançar. Se você tem só que fazer se esforçar... que nem eu, decidi fazer um podcast e botei ele no ar com a ajuda dos meus super amigos. Exato. E assim, vocês falaram sobre a gente perder, né? A gente tá falando de uma coisa, tá falando de outra, de outra, de outra. Eu acredito que uma coisa que aconteceu muito depois da pandemia, que eu tava conversando com um grande amigo meu esses dias, foi essa necessidade das pessoas serem escutadas. Todo mundo é raso, mas ao mesmo tempo todo mundo quer se aprofundar. Mas é tanta necessidade de todo mundo colocar isso para fora o tempo inteiro e fazer 40 coisas ao mesmo tempo, sem a gente também... Nem vamos levantar tanto a questão das redes sociais também, que é um sentimento eterno ali de comparação e de vários e vários pontos de energia. Que a gente nunca tá sabendo de tudo. E eu acho que, assim, a rede social também tem essa questão do... A gente acha que todo mundo tem mais foco, todo mundo é mais produtivo que a gente. Eu queria ser mais que nem ela, eu queria ser mais produtiva, ou queria, sei lá, pôr mais treino, ou comer melhor. E a gente acha que todo mundo, a gente vê a grama do vizinho melhor, né? Mais verde. Então, mas, assim... Com certeza. E a gente quer falar muito, a gente quer ser ouvida, mas é tanta coisa. Por exemplo, você lembra hoje o que você viu no Instagram 10 horas da manhã? Eu não fiquei no Instagram muito tempo hoje. Hoje, 10 horas da manhã, eu tava trabalhando. Então, tá, eu dei uma... Você deu uma... Mas, tipo, se você me perguntar o que eu assisti... eu postei 40 memes por dia hoje. Eu só fico então, replicando. é porque eu tenho um problema. Porque Como eu vivo disso... Como que chama? Fugiu TikTok. A palavra do quando você recebe muita informação. O algoritmo. Ele descobriu que eu amo trabalhar com Premiere. Eu não sei se é porque eu tô trabalhando muito com podcast, muito com imagem nos últimos tempos. Só aparece isso pra mim. Então, bem provavelmente foi algum hack de engajamento de vídeo. O meu algoritmo que sabe que eu tô solteira agora, porque tudo do meu Instagram mudou. Antes só apareciam gatos e móveis de casa, agora só aparece meme cantada o dia inteiro, gente. Eu nem sigo. E o seu, Nicole? O meu mostra sobre o assunto que eu falo, relacionamento. Então, assim,
americana falando, argentina falando, brasileiro falando, dica de relacionamento, amor próprio, é esse o que mais mostra. E marketing, por causa do meu Instagram. Só que no TikTok parece que eu sou uma pessoa e no Instagram eu sou outra. Assim, o algoritmo é muito diferente pra mim. E aí são os nossos focos. E aí você pode perceber que quando você passa um momento de vida, você acaba pesquisando, acaba falando, e o algoritmo ele também vai direcionando também o seu foco. E eu acho que assim, a questão hoje em dia de todo mundo estar tão perdido é porque a gente tem todo momento estímulos na nossa vida, e estímulos de comparação, e estímulos sempre ali movendo. Tem uma pesquisa, eu acho, que mostra que a gente está nossa geração e as gerações mais novas aí estão cada vez mais recebendo estímulos visuais, né? Que os nossos avós, nossos bisavós. Imagina que o tanto de informação que a gente já consumiu pela rede, o pessoalzinho que está nascendo agora, por exemplo, a minha sobrinha que está com 3 e o meu sobrinho que não tem nem 1 ano, o tanto que eles já consumiram de mídia em comparação conosco na nossa infância. Complementando isso que você falou, eu acho que eu vi uma vez uma pesquisa também sobre esse assunto. Acho que em 2012 a gente via mais ou menos 5 mil imagens por mês. Entre propagandas, fotos, imagens. Imagina agora. Agora eu acho que é 5 mil por dia. Fácil. Como isso compromete o nosso foco? Dá pra dizer que tem um número exato de foco que a gente deveria ter? Tipo, você deveria focar eu trouxe um livro para isso, A Única Coisa. E ele é um livro maravilhoso. Ele é um livro fantástico. É o Gary Keller e o Jay Papasan. E esse livro ele fala justamente sobre o direcionamento de foco. Ele fala que a gente tem que dedicar 50% para a nossa prioridade. E eu reforço que prioridade não tem plural, ela é singular. A gente tem que definir a prioridade do nosso momento, da nossa vida, e utilizar 50% do nosso tempo para isso. E os outros 50% do nosso tempo para as demandas que nós temos que realizar ali diariamente. É muito difícil, porque a gente acaba utilizando bastante a teoria de Pareto. Vocês conhecem a teoria de Pareto? Não, a teoria de Pareto é uma teoria que nasceu na Itália, quando 80% da população só era dona de 20% das terras e 20% das pessoas da população eram donas de 80% das terras. E é uma teoria muito aplicada em vários níveis até hoje, inclusive no que a gente fala sobre produtividade. E esse livro, ele fala sobre o nosso direcionamento de foco, justamente da gente conseguir concentrar pelo menos metade do nosso tempo para aquilo que é prioridade. E prioridade é algo muito amplo. Eu posso ter uma prioridade no meu trabalho, outra na minha casa, outra na academia. Não, você tem que ter uma prioridade no momento. E você tem que colocar aquilo ali como algo que é um propósito. E eu comecei a pensar muito sobre isso quando eu me senti muito perdida há 3 anos atrás. Eu tinha acabado de entrar na pandemia, a gente estava na pandemia, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu trabalhava muito com algo que eu realmente não gostava, e meio que a minha vida deu uma desandada, assim, geral. Ela afundou. Então, a minha casa eu perdi, o meu relacionamento acabou, eu mudei de cidade, construí novos amigos. Graças a Deus. Isso que você fala, assim, por exemplo, você estava vivendo esse problema na vida pessoal. Você acha que em todos os momentos a gente vai ter um foco, mesmo que seja... A gente vai pessoal e profissional, né? Porque meu assim, eu acho que é difícil falar isso, porque a gente... Parece isso que você falou assim, pra gente ter prioridade, a gente vai ter uma coisa só. Mas como? Porque eu acho que em cada papel nosso da vida, por exemplo, a Bia trabalha na Wise, a Bia era um dia namorada, ela é amiga, ela é filha. Eu sinto que todo lugar a gente vai ter uma prioridade. Um dia ela é mentoranda. O meu foco... Outro dia ela é mentorada. Exato. E aí um dia... Como o seu foco? Isso é a extensão do meu foco. Fez sentido o que eu quis dizer? Eu entendi, porque assim, é muito maluco a gente imaginar que a gente tem dentro da nossa máscara diária, digamos assim, a gente não tem só uma personalidade, a gente não tem uma só função. Exato. Eu entendi o que a Nicole quis dizer. Ela quis dizer o seguinte, como dividir os focos pessoal e profissional, porque são coisas completamente diferentes. Sim, principalmente para nós mulheres. Se eu decidir ser mãe, a minha profissão, bem provavelmente, ela não vai estar mais como o foco prioritário da minha vida. Mesma coisa ao contrário.
Mas vai ter um momento também, como pessoa, que eu vou também ter que me dividir com o meu foco pessoal, Exato. com o meu profissional. Por isso Como que o que- foco não é 100% do tempo. Por isso que a gente faz essa divisão de 50-50. O meu foco... Mas você faz muita coisa. Eu faço muita coisa. Eu faço, e a Nicole também faz Eu muito. faço muita O coisa. problema de ser generalista também é isso. Exato. Exatamente. Então, por isso que eu falo, tem como ser uma pessoa focada sendo generalista? Tem como ser uma pessoa focada sem ser generalista. Não, então- Sendo generalista. Então, o que quer dizer? Agora a Como gente- que o livro Vamos pode... lá, vamos voltar ao foco. O meu foco, vou exemplificar por mim mesma, né? Meu foco, hoje em dia, ele é destinado a uma coisa só, ser feliz. E ser feliz é algo muito amplo, né? O que é felicidade pra gente? Felicidade, ela representa, pra mim, não a ausência de problemas, e sim conseguir entender que esses problemas, na verdade, são oportunidades da gente melhorar. Se é fácil, se não é fácil, isso a gente nunca vai saber. A gente vai saber lidando com tudo isso. Mas, como tudo eu falo que a gente tem um motivo e tem uma razão por trás de tudo isso, quando aconteceu tudo o que aconteceu e acabei vindo para Campinas e fazendo totalmente uma transição de carreira, eu acabei olhando para mim mesma durante aquele momento e falei que eu nunca mais ia me sentir infeliz ou perdida. E isso foi extremamente forte para mim, porque a todo momento eu estou tentando me colocar não somente eu para frente, mas as outras pessoas que estão ao meu entorno. Esse é o meu foco hoje em dia. E É que o por seu conta- foco é um sentimento. é um sentimento. E aí você vem trabalhando em cima desse sentimento certeza. as suas outras máscaras na vida. Né? É Com isso. Engraçado, certeza. porque agora você falou de foco de uma forma que eu acho que eu nunca vi. Porque você falou foco como um sentimento. Para mim, foco seria uma decisão. Pra mim, foco é sempre assim, profissional pessoal. Foco é Mas hábito. sentimento ou uma decisão? Nunca coloquei o sentimento como prioridade de foco. Foco é hábito. O meu foco sempre foi carreira. Sempre foi carreira, mas agora eu entro. Você falou o foco na minha felicidade. Eu entro nesse A gente loop. para pra pensar, por isso que eu falei, agora eu parei Porque pra pensar. parece que há muito tempo a felicidade é o meu foco principal. Tem uma autora que eu adoro e que ela fala que não são as pessoas que têm sucesso que são felizes, mas são as pessoas felizes que têm sucesso. E para mim, assim, todo o nosso foco sempre vai estar voltado. Inclusive, eu estava numa palestra do professor Clóvis de Barros recentemente pelo banco, e o professor Clóvis, ele trouxe um argumento muito bom, que nós somos voltados a todo momento pela liberdade de escolhas e por prazer. Tudo que a gente faz, a gente está aqui agora, é por algum prazer. Ah, mas eu não queria estar trabalhando. Ah, mas eu não queria estar falando. Ah, mas... Gente, algum prazer final isso daqui tem. E prazer nada mais é do que te trazer amor, alegria, felicidade. Tudo isso compactua. Então, para mim, o foco, ele vem quando você consegue entender o que aquilo representa na sua vida. Se você ficar somente se moldando em comparação, meu foco é ter a mesma profissão da minha amiga, porque para ela deu certo, então vai dar certo para mim. Se não fizer sentido para você, não vai dar certo. E a gente precisa entender que as coisas precisam fazer sentido na nossa cabeça. A frase faz sentido para você é para realmente fazer. E aí entra no estágio de consciência. Se a gente não trabalhar profundamente a nossa consciência de todas as nossas decisões a todo momento, a gente não vai conseguir ter foco. E a consciência muitas vezes falta. Mas aí entra de novo a questão do esforço. A gente se esforça, a gente erra, mas a gente faz. E fazer é a decisão que você precisa tomar a todo momento. Tem os adventos também, TDAH. Temos uma TDAH aqui. Então, com Ela essas jura que eu pessoas tenho. assim que tem esse problema de TDAH, como que Eu acho que eu nunca fui funciona? diagnosticada, mas... Ou melhor... Mas eu acho que TDAH tá na moda. Tá na também. moda. Eu acho que é um tema para um próximo podcast. Eu tava que discutindo. também vale Trazer nesse uma assunto. psicóloga, Tava né? discutindo pra gente isso, Eu- inclusive. Eu esses posso dias. trazer uma pessoa muito especial nesse assunto. Mas é uma coisa que, assim, eu já até conversei esse assunto TDAH, que também é um pouco a ver com foco. Eu acho que... Porque eu, por um minuto, pensei, por um instante, falei, será que eu tenho, assim? Porque, nossa, eu tenho muita dificuldade nesse foco todo. Que nem eu falei, eu vejo os outros e falo assim, poxa, eu vejo essas pessoas, assim, com tanta facilidade em fazer X, Y, Z, A, B, C no dia. Eu falo assim,
Cara, é uma coisa muito esforçada pra eu fazer, mas talvez porque eu tenho essa alma muito livre. E assim, acho que talvez por isso que eu sou tão apaixonada pela internet. Porque eu posso estar em qualquer lugar, eu não sou aquela pessoa que todo dia... tem pessoa que faz o cronograma de 30 dias de vídeo que vai fazer. Eu não. Eu acordo... 30 dias. Eu vou fazer até o Masmar. Eu faço planejamento de 30 dias. Eu não, eu acordo... Eu acordo... Mais louca. Eu, assim, óbvio, eu vejo alguns conteúdos, eu vou separando, mas eu vejo aquilo e assim, acordo e falo, tá, desses 20 aí que eu escrevi, eu falo hoje. E aí, por um período, eu pensei assim, será que eu tenho algum problema de foco? Mas eu acho também que a gente tem uma questão que a gente tem que perceber que o meu foco não precisa ser igual ao da Bia. Então, não, exatamente. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. Você falou, mas as pessoas conseguem ser tão produtivas, elas aparentam ser tão produtivas. Mas você tá ali vivendo com a pessoa. Exato. Não, mas às vezes a pessoa que tem uma agenda cheia, ela não é a pessoa mais produtiva que tá dentro do seu hall de pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, que pessoa produtiva. Exato. Porque pra mim... Pelo que eu entendo de produtividade, não é só o falar o que eu estou fazendo e olhar a minha agenda e falar, nossa, eu tenho 30 reuniões. Porque, assim, não é só ter as 30 reuniões, mas também é operacionalizar cada uma daquelas coisas. Exato. Se o seu foco principal for só fazer a reunião... Começo, é o fazer direito, né? Fazer tudo, mas não fazer direito também... Perfeito. É aquilo que você falou no começo. Se você faz, por exemplo, a gente fez, se eu não me engano, agora é o 8º podcast. Primeiro a gente errou muito, né, Serginho? Segundo também, terceiro. Só que o que acontece? Como o nosso foco é aperfeiçoar aquilo que a gente está trabalhando hoje... Óbvio. Eu tenho certeza que o produto que eu estou apresentando hoje é muito melhor como o primeiro que você participou, por exemplo. Gente. Que para mim tem 300 mil falhas. E olha que, assim, ao mesmo tempo que eu estava editando o vídeo, eu estava fazendo outras coisas também. Porque é um problema meu também, que eu gosto muito de abraçar várias coisas ao mesmo tempo. A Bia tem essa característica. Eu estava até na hora do almoço, ontem, eu estava com um cliente... E aí a colaboradora dela olhou para ela e falou assim, não, para, você não pode pegar mais coisa. Eu olhei para ela e falei assim, Vanessa, pelo amor de Deus, vem ficar do meu lado também, porque eu preciso de alguém olhando para mim e falando, não pegue mais coisas. Então, eu já sou ao contrário. Você e a Bia tem essa característica bem parecida. Eu já sou ao contrário. Eu não consigo ter um monte de coisa. Eu abraço bastante coisa. O mundo. Mas... E eu sempre falo para ela... E aí eu falo assim, você não vai ficar exausta, você não tá cansada, você vai conseguir. Eu já sou ao contrário. No esgotamento, assim, de tanta coisa. Eu sou ao contrário, eu falo assim... Você fica focada num... 3 coisas, vamos supor. Hoje eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer várias coisas. Porque eu já penso, eu tenho que fazer... eu sou talvez meio perfeccionista. Quando eu faço uma coisa tem que ser muito... Eu sei que o perfeccionismo... me estraga, às vezes, porque eu quero fazer aquilo muito bem feito ou eu não faço. Esse é o erro. Você precisa conhecer o André Felipe, então. Depois eu te apresento ele. Esse é o erro. Eu tenho... Os meus mentorados me ensinam muito. Porque eu tenho metade do time dos meus mentorados que fazem por impulso. E eu tenho a outra metade do time que não faz porque tá buscando a perfeição. Perfeita. Olha! Exato. Tamo junto aqui, ó. E aí, por isso que entra a questão de planejamento versus esforço. Não adianta você só se esforçar e não adianta você só idealizar e criar perfeição se você não for lá e fizer. Então, quando vocês falam assim, nossa, mas como que a gente consegue ter várias coisas ao mesmo tempo? Várias coisas que sejam voltadas dentro do propósito, dentro do objetivo que você quer. Sim. Então, meu objetivo, eu não pego tarefas que não fazem parte do meu objetivo. Você não vai me ver fazendo algo muito além do que eu faço normalmente. Como escalonar? Como escalonar? Através de processos. Trabalho da Bia. A Bia ama. Através de processos. A única coisa aí. Exatamente. Gente, se você não se programar, se você não entender processo, não vai adiantar para você ser produtivo. Nossa. Não adianta você sair do 0 e querer alcançar o 10 em um dia.
Como que eu faço esse processo? Qual Depende que é a linha de muito. raciocínio para Depende chegar até muito. ele? A linha de criação de processos, eu faço pós em psicologia e eu faço pós em processos gerenciais. E Não, eu falo tô falando, que... a Bia é diferente. Ela tem foco Ai, de um jeito... Os 50% dela que ela fala é, assim, um negócio extraordinário. Porque ela fala, né, que 50% dela é aquele objetivo. O 50% dela é, tipo, eu acho que é mais que 50%. Eu acho que é uns 60, 70%. Porque o que ela escolhe fazer é muito extraordinário, assim, de foco, assim. Eu falo... Que legal, gente. Eu Então, não paguei. então me traz aí essa forma de planejar vamos pra passar, gente. Vamos lá. Eu gosto muito da área de psicologia, mas eu gosto muito da área de processos gerenciais, que é hoje em dia o que eu faço dentro da empresa. Eu capacito pessoas, literalmente, para elas produzirem mais. Eu tinha um time de 150 pessoas, hoje em dia eu tenho um time de 50 pessoas e eles produzem 4 vezes mais do que o time completo de 150. Como que a gente faz isso? Se eu pegar isso aqui e começar a elencar de 1 a 50, o que eu tenho Primeira- que escrever para primeira começar a coisa. fazer o meu processo? Primeira coisa que você precisa entender, qual que é a sua prioridade hoje? Depois você Pessoal vai... ou profissional? Começa a Em história. algo você vai precisar colocar balancinha sempre. Qual que é a sua prioridade hoje? Calma que não vai focar nessa só da prioridade, porque a gente tem todo o resto. Não dá pra falar assim, nossa, minha prioridade é Se eu virar falar que a minha- cantora e aí você esquece que tem conta pra pagar, sem responsabilidade pra fazer. Não Mas dá eu não pra posso ser... pensar assim, tipo, na prioridade como sendo a minha profissão, por exemplo? Tá, mas é um aspecto realmente amplo. Quando eu falo que a minha prioridade, o meu propósito é ser feliz, ele vai mudando também as nuances dele ao longo do processo. Tá. Então, a sua prioridade é profissional. Eu quero focar no meu profissional. O que você quer focar no seu profissional? Se você não deixar isso muito específico... Então, uma coisa você vai ter que ir destrinchando. Então, por exemplo, eu quero ser reconhecida como... Eu sou conhecida... Você não me conhece, mas a Bia conhece. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas me classificam como brincalhona e maluca. Se eu quiser ter como prioridade uma mudança da percepção das pessoas, como que seria a sua sugestão do escalonamento? Aí você já está entrando em uma outra esfera, Aí, outro assunto. que é uma esfera que é realmente da sua personalidade. Até que ponto vale a pena você mudar o seu atributo principal, que é ser isso? eu Como não você se posiciona de então, uma forma isso, diferente? E essa busca, que talvez não seja só minha, mas também de outras pessoas, como o mundo me enxerga, não é tão focado numa prioridade. A sua prioridade seria no sentido de, por ser brincalhona e maluca, isso me atrapalha em qual nível? No meu nível profissional, no meu nível pessoal? E quanto que isso daí está impactando na minha vida? Eu vou precisar mudar a minha característica base, que é você ser uma pessoa mais espontânea? Ou será que é uma questão de você mudar o seu posicionamento para determinadas situações e fazer isso de uma maneira correta? aí, Mas ela dá mudar sua isso, essência. ela O precisa de posicionamento acaba sendo a minha prioridade no momento. Seu posicionamento diante da situação que você quer consertar. Não adianta você colocar, ai meu Deus, a culpa da minha vida inteira agora é porque eu sou Mas aí brincalhona. vamos supor que é um time de vendas. Tá. E o foco dele não é esse. O foco dele é assim, ó, eu quero ser reconhecido pelo meu time e eu Perfeito. quero aumentar a minha meta. Perfeito. Ele consegue alinhar a vida dele profissional e a vida pessoal Com dele. certeza, com certeza. Sempre vai estar alinhado, a sua essência vai estar alinhado com tudo na sua vida. E quando a gente fala, eu preciso me posicionar como um gestor de vendas, eu preciso aumentar a produtividade do meu time. Primeira coisa que você precisa entender, quais são os gaps? O que eu preciso melhorar e fazer? Eu costumo aplicar muito teste comportamental para a gente ver as principais habilidades e as principais áreas de comportamento da pessoa e entender quais não estão funcionando. E é normal, ninguém é 100% em tudo. Porque aí sim eu consigo elencar Exato. para fazer o planejamento para trazer uma melhoria. Exato. E para cada um deles Exato. você vai ter que o que traçar um porque plano. assim, quando a gente fala de foco, o foco também é generalista. O foco é generalista. Ele é generalista e por Ele isso é que a gente generalista precisa porque ser específico. olha Pelo tudo amor, isso. eu achei que seria olha a volta que a gente deu para entender que foco é generalista também. O foco, ele é tão generalista e por isso que é tão complexo chegar nele. Porque a gente precisa E a gente especificar. tenta simplificar ele.
E não gente tem precisa como. Não especificar dá pra o falar foco. assim, olha, o Vamos adjetivo focar. do foco é foco. Eu vou dar um exemplo, eu dei uma palestra recentemente. Vocês acham, eu tenho uma pergunta agora, porque vocês falaram uma coisa, desculpa, mas é que eu fiquei muito curiosa agora. Vocês Ela entrou estavam no foco dela. Eu fiquei muito curiosa porque você, por exemplo, destrinchou como dentro desse foco você falou da vida pessoal, qual que você quer, vida pessoal, vida profissional, e aí tudo isso que você tem que abrir para chegar naquele foco, né, que você quer. Você acredita que hoje, no momento da vida que você tá, essa felicidade, porque você disse que para ter foco a gente precisa ser feliz. Eu tô tentando destrinchar a tua cabeça. O dela, né? Isso. Você acha que hoje a sua felicidade é ligada à tua vida profissional ou à tua vida pessoal? A minha felicidade sou eu. Não, mas Não tem nem a vida profissional, nem a vida pessoal. Eu entendi a pessoa que eu sou. E Mas por o isso que pessoal eu seria consigo você. me posicionar. Não, eu sei a profissional que eu sou. Porque ela, na verdade, quando a gente é Vocês gente, estão presas. não dá pra Vocês separar estão entre pessoal e presas em profissional. máscaras sociais. E esse então, é o ponto. o seu você... Então, você estar feliz não liga nem como vida pessoal. Não, a mesma Beatriz que você conhece, É a que mesma ela é a Beatriz que a dupla. Luísa conhece. É a dupla. Que Na a mesma verdade, não dá pra Beatriz- desassociar o pessoal e o profissional quando você tá em busca da felicidade. eu. Wild, né? É o isso? filme, aquele Sou eu, selvagem, não é? Exato, gente. Que ela vai andar na montanha pra ela começar a se entender. Você tem que, ó, e aí ela vai... Cara, o Bi, O é foco muito mais profundo. É muito profundo. Por isso que quando eu falei assim, você faz Não, e a processos- Bia me trouxe num assunto mais difícil, assim. Hoje a minha fala cabeça vai ficar sobre- assim, ó. Mas como que eu vou chegar, assim, o que, por exemplo, a gente falou muito do livro e a gente não mergulhou no livro ainda, né? É porque vocês estão aqui com vários focos, vocês estão com várias questões. Eu vou transformar o meu podcast em mentoria, viu, Serginho? Então, Vamos lá, vamos então lá. me ajuda. Não, então vamos focar no livro. Vamos Quase lá. que eu soltei um palavrão aqui, ó. Esse livro... Vamos focar no livro, tá? Foca no Nicole? livro. Eu trouxe o livro para exemplificar a questão do foco da nossa vida. Tem eu utilizo... A gente pode fazer vários temas, porque assim, eu tenho muita ferramenta de organização. E uma das minhas principais ferramentas de organização é justamente, primeiro, separação do livro. Mas, aqui, ó, marcação de textos. Eu tenho 3 cores diferentes para assuntos. Mostra pra lá. 3 cores diferentes. O mais importante, o importante e a outra linha de raciocínio importante. A gente precisa dividir nosso raciocínio, gente. Não adianta fazer um balaio de gatos na nossa cabeça, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Então, Qual que é a metodologia que você encontrou ali nesse livro? Esse livro, ele é um livro muito prático e que fala sobre o aspecto inicial dele é um CEO de uma empresa, inclusive uma equipe de vendas que ele precisa encontrar ali realmente o sucesso da empresa dele. E o foco dele era encontrar uma equipe. O foco dele, único, era encontrar a equipe. Então, ele dividiu 50% do tempo dele para isso e 50% do tempo dele para outra coisa. O que a gente precisa sempre pesar, o que é o nosso foco real naquele momento. Meu foco é ser bem no meu trabalho. Tá bom, vamos lá. Meu foco é ir bem no trabalho. Tá. O que é ir bem pra você? É ganhar dinheiro? Não. Não, acho que ser reconhecida. É ser reconhecida. E por que essa questão de valor? Nem ser só reconhecido, mas assim, de ser creditado O que você como uma pessoa que realmente entende o assunto que tá na minha mão, por E exemplo. você se reconhece? Você fica procurando o reconhecimento do outro ou o reconhecimento seu? Do outro. E por que tá faltando esse reconhecimento seu? Porque eu não sei. Porque eu não tenho foco no meu E próprio. aí entra nas várias Mas às vezes é porque, questões às vezes- Peraí, que a Bia tá me entrevistando no podcast. Vai. E aí entram as várias questões sobre a gente acabar o tempo inteiro criando várias máscaras ao longo da nossa vida. E aí o nosso foco ele nunca vai ser único porque você não se conhece por inteiro. E aí você não vai conseguir entender qual é o seu foco no seu trabalho, na sua vida, qual que é o seu foco de ir até o mercado, se você vai precisar comprar uma carne, mas por que eu peguei De Ruffles dieta que a gente fez e com a chocolate Tati e Souza, tudo. falando de dieta, ela falou justamente disso, que você é o que você... Quem faz dieta tem que pensar muito no seu carrinho, Sim. porque ela o foco...
Oi, Felipe. Oi, Tati. Tá tudo conectado agora. Não adianta criar. Ai, meu foco é ir bem no meu trabalho. Por quê? Porque fulano que trabalha comigo, fulano também tá indo bem, então eu quero ser igual a ele. Não, gente. A questão do foco é você entender uma razão. É você entender realmente... As pessoas falam muito sobre propósito. Tem uma pessoa, eu escutei uma vez... Sabe como que você descobre se você atingiu o seu propósito ou não? Não. Se você tá vivo, é porque você não atingiu. Eu acho que não é isso. Sabe por quê? Então, Porque você eu tá acho buscando que assim, a todo momento. uma das grandes mensagens que eu falo e eu constantemente falo isso todos os dias quando eu gravo, quase, que o foco eu acho que assim, e você me fala muito isso e eu trabalho isso muito dentro de mim. Qualquer outra área nossa, se a gente não tem esse, que nem você falou, o reconhecimento é meu. Por que você não tem esse reconhecimento com você mesmo? Falou pra Lu, né? Se a gente não tem o reconhecimento dentro da empresa com a gente mesmo, se a gente não tem o amor próprio para um relacionamento, a gente não vai ter. Volta a nós. Tudo que a gente quer de expectativa no outro, a gente tem que voltar a nós. Sim. Sim. Eu tenho um pouco... Muito profundo. O foco tem que fazer sentido. Agora tá ficando lírica o nosso foco. O foco tem que fazer sentido. Mas o foco... Não, mas é verdade. Porque assim, eu não tô assim filosofando, até porque... Eu já ia chamar Confúcio. Porque assim, eu digo assim, o foco, pra mim, que a gente tá nesse papo, na minha cabeça eu tenho que estar muito feliz comigo mesma pra eu sentir que eu sou capaz em várias áreas da minha vida. E eu não acho que assim, a gente vai estar constantemente feliz. Essa coisa que a gente fala, eu acho que a Bia fala, a Bia é muito mais otimista do que eu. Eu sou bem otimista. A Bia é otimista. Ela é muito otimista. Então, quando você tem essa visão otimista, obviamente que você vai falar tudo, eu tenho que estar feliz. Mas eu realmente não acredito que a gente vai estar feliz todos os dias da nossa vida. Mas é diferente o sentimento de felicidade e alegria. A gente fica buscando a felicidade como se ela fosse um estado ali de alegria, né? Porque a alegria é um sentimento, felicidade é um estado de espírito. E aí também a gente tem que aprender a diferenciar isso. Não é porque eu tava 2 semanas atrás num estado profundo ali de confusão e de problemas em todas as esferas, profissional e pessoal, e ao mesmo tempo eu estava feliz. Feliz não é que eu estava saltitando 7 horas da manhã, viu, Serginho? Tomando um café. Não, mas eu estava feliz por mim. Você estava feliz por você, porque querendo ou não, dentro do seu planejamento e do seu esforço, você estava cumprindo todos os seus tópicos, todos os seus bullet points do dia. Tanto é que eu... Cara, eu acho que eu tenho foco. E é isso que a gente precisa se responsabilizar. Nossa, é sabe? muito mais bonito a singularidade do foco do que a generalização dele. Muito porque mais. é muito. É palpável, pessoas... não é tão inalcançável. Exato. Mesmo que eu tenha um TDAH muito... Mas mesmo que eu tenha um TDAH, mesmo que eu precise tomar um Venvance, mesmo que qualquer coisa assim, eu consigo delimitar os meus focos mesmo com qualquer outro tipo de distúrbio. Eu não sei nem se TDAH é considerado distúrbio ainda. Depois um transtorno. É um transtorno. E a questão do foco... É muito mais do que você falou assim, produtividade. Todo mundo fala, eu quero ser produtivo. Aí a pessoa acha que vai fazer 40 mil coisas num dia. E não, gente, produtividade é justamente você fazer 2.000 vezes 2 coisas do que 2 vezes 2.000 coisas. E aí é a questão de você colocar ali esse foco acompanhado. E quando a gente fala sobre essa questão... Eu falo muito sobre comparação, porque eu não aguento. Todo dia eu vejo alguém mal por conta de comparação e falar, eu não estou indo bem. Você não está indo bem porque você não está se permitindo ver o seu progresso. O progresso, a parte de foco, a parte de cumprimento. Difícil, assim. Acho que cada um vive uma batalha muito grande. Só vou pedir para você ficar mais focada no seu microfone. Eu acho muito difícil falar isso, porque...
é muito, às vezes, quando a gente está de fora, a gente fala assim, você não está focada, quer dizer, não só não está focada, você não está se permitindo. Eu acho Às vezes o retorno também na vida profissional, que as pessoas olham para você, principalmente pelo fato do não entendimento do que é o foco individual de cada um, quando alguém te cobra alguma coisa, ela te cobra inicialmente justamente pelo seu foco. Sim. Quando você é cobrado. Eu não sei se você já teve essa sensação, esse retorno, esse tipo de feedback profissional. Tipo, você é muito boa. Já. A gente gosta muito do seu trabalho, mas a gente precisa que você tenha foco em XPTO. E assim, essa coisa do às foco... às vezes ela não tá tão conectada com aquele foco que a Bia que nem a gente estava trouxe. falando, né? Você falou assim, será que o foco essa felicidade é que mesmo no caos você todos os dias vai e checa todo o seu bullet list, assim. Você estava falando isso. Por exemplo, eu falei, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas, para mim, o foco, a Bia vê de um jeito muito otimista, assim. Eu vejo que o foco pode trazer a gente em coisas maravilhosas, né, nessa produtividade, no trabalho, em estudar, em procurar a nossa melhor versão, né, nossa saúde. Mas eu acho que o foco, dependendo de uma pessoa também que tem alguma questão mental, por exemplo, leva ela a um foco horroroso. Então, eu vou dar um exemplo. Posso? Pode, por favor. Conclua. Eu dei, assim, eu já não tenho problema nenhum falar isso, tenho transtorno alimentar, o foco em mim leva em uma coisa horrível. Eu foco em você e vou ficar naquilo horas. Entendi. Eu tive que já tomar medicação para, entre aspas, desfocar de uma pessoa. Porque eu já tive dias pensando na pessoa que eu achei linda. Então... Entendi. Aí você acabava esquecendo outras coisas. Não, o foco virou outro. E o foco está em você. E aí volta. Aquilo que eu falo da gente querer... A gente tem que se focar para a gente conseguir focar em outras coisas da nossa vida. Eu não acho que é tão simples assim. Não que a gente consegue só focar no resto. Não é. Eu acho que já estou desembaraçando algumas coisas do que eu entendia por ser foco. Eu também vi. Eu cheguei aqui de um jeito... A maior virada de chave da minha vida. Eu cheguei aqui de paraquedas. Na verdade, eu achei... Serginho, deu uma mudada aí no que você entendia de foco? Nossa, O melhor é o Serginho. Ele fala com certeza. A maior virada de chave pra mim foi entender que o meu foco tava em mim. Porque... Que é um trabalho constante. E é um trabalho constante, realmente. Eu falo disso todos os dias no TikTok. Todos os dias. Entra na questão de você encontrar a sua confiança, né? A autoconfiança. Eu tava lendo esses dias que a questão de você ser autorresponsável é você se autovalidar. E você ter autoconfiança, mas você conseguir também reconhecer quais são seus pontos de fragilidade e trabalhar em cima deles. Sim. Só que se a gente não tiver uma visão mais holística da nossa própria vida, a gente não consegue aprofundar em nada. Por isso que sempre entra muito nessa pauta. Por que tanta gente está se autodiagnosticando com TDAH? E por que isso está ligado diretamente agora nessa geração que está vivendo um excesso ali de dopamina diária com o Instagram e tudo mais? Porque a todo momento o seu foco não está sendo em você. Seu foco está sendo em várias outras coisas. E aí entra ansiedade, depressão e vários outros transtornos, porque o foco não está sendo no presente. Que a gente sente, eu não tenho os dados, né? Porque eu não sabia nem que a gente ia levantar essa pauta. Não tenho dado, mas é uma sensação de que essas doenças, né, depressão, ansiedade e outros diagnósticos correlacionados a isso, eles vêm aumentando. Quantas pessoas da sua roda de amigos, todo mundo aqui tem a média de 25, 30 anos, 35, isso. Dos 20 aos 35. Quantos amigos nossos que a gente conhece que tomam remédio controlado hoje em dia? Olha, do meu círculo, eu pelo menos uns 5. Eu não tomo mais remédio controlado. Eu tomava muita... É engraçado você falar esse papo. Eu tava numa mesa de jantar esses dias em São Paulo. O papo da mesa por 1 hora foi psiquiatra, psicólogo e remédio.
Todos tomavam, todos se tratavam. De 8 pessoas. Eu tomava 4 fluoxetinas, que é um remédio para ansiedade, durante o período de pandemia. E quando aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida, sofri violência doméstica, tive que mudar de cidade. A primeira coisa que eu fiz foi passar no meu psiquiatra e falar o que eu preciso fazer para não ficar parecendo uma lesma. Porque eram 4 comprimidos de fluoxetina, ele tira totalmente sua libido, tira sua fome, tira sua vontade. Sua vontade de viver, né? E aí, O foco que te ajudou? o foco em... Contribuiu. É muito profundo, porque o meu foco ele veio justamente quando eu percebi que eu quase fui embora. Entendi. A gente não dá muito valor na nossa vida e na nossa história e na pessoa que nós somos até acontecer uma situação grotesca na nossa vida. E aí você percebe o quão valioso é a sua vida. É a sua vida. E depois disso eu entendi que a minha vida era extremamente valiosa para eu deixar ficar me amargurando, ficar sofrendo ressentimento, ficar meio que inerte à minha própria vida e esperando muitas vezes que o outro viesse para me salvar. Esperando que as coisas viessem a acontecer e eu comecei a ser mais proativa. Se ajeitasse, né? Proativa comigo mesma. Eu acho que a gente também... coloca muita limitação na nossa vida. Eu acho que vezes. a gente tende, né? Uma parte da nossa vida tá com um problema, a gente focar em outra. Porque a gente fala assim, exemplo, nossa vida pessoal tá ruim, então eu vou focar na minha vida profissional. Exato. Não, porque tá totalmente controlável a minha vida profissional. Mas e aí? Como separar os 50%? Eis a questão. Dica? O meu último... Eu falo que a minha vida ela é contada realmente pelos amores que eu tive, pelas pessoas que eu conheço. E é o ponto... uma decisão sua. Exato. Também, né? O ponto mais marcante da minha vida inteira foi o meu primeiro relacionamento, quando eu terminei. E que eu percebi realmente a importância da minha vida. E eu acabei de terminar meu segundo relacionamento super sério. E eu percebi que a importância continuava sendo a minha própria vida. Então, como separar os 50-50? Separa de acordo com aquilo que você realmente deseja. Deseja por si. Se conheça para saber aquilo que você deseja. Não adianta você desejar meramente porque é uma oportunidade, todo mundo está falando, ou uma questão que estão te colocando. A gente precisa entender sentido, a gente precisa significar as questões da nossa vida. Porque muitas vezes a gente encontra significado em coisas tão pequenas, mas a gente espera encontrar, às vezes, em coisas grandiosas. E o significado, para mim, de foco é literalmente você entender o sentido daquilo. Você vai conseguir focar. Por que tem um amigo meu que ele passou em 3 vestibulares de medicina? Realmente, tipo, ao mesmo tempo. E ele terminou o ensino médio, ele já passou nos 3 vestibulares de medicina, mas ele passou 1 ano e meio. Esse menino é super inteligente. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente, mas ele passou 1 ano e meio durante a época de escola, fazendo cursinho todos os dias, porque ele tinha um foco. Porque ele encontrava sentido na faculdade de medicina para ele. Eu não sei quem foi o especialista que disse, bem provavelmente eu fui abordada por um TikToker, um Reels, alguma coisa, um Shorts no YouTube. Mas o que eu ouvi, não me recordo quem disse, é que se eu 1 hora por dia me dedicar a uma coisa, Não precisa ser eu nenhuma hora. não vou dizer que eu vou ser especialista, mas eu vou cada dia mais me tornar melhor naquele propósito. Sim, tem uma teoria que é a teoria das 10.000 horas, que ninguém nasce com, ai meu Deus, meu dom. Todo mundo tem talento para várias coisas. Sim. Só que a gente sempre tá... E eu volto. O foco, ele é resumido em 3 palavras para mim. Comparação, e a gente precisa acabar com comparação alheia. Significado, entender realmente o significado e prioridade. Se eu tivesse que escrever algo sobre foco, essas 3 palavrinhas entrariam num ranking total. Bom, a gente já está focando no assunto do foco. E quando a gente fala sobre, você tem que focar... Mas não é.
mostra muito o que você está falando. Como a gente veio organizando os pensamentos, o que eu acreditava, o que você acreditava, e aquilo que a Bia trouxe para tentar nos mostrar, a gente começou a chegar no nosso assunto principal. Exato. Eu tô tentando aqui, eu tô só... Mas é porque... Só tô amarrando vocês, gente. Não, as mas hosts. tô começando... Não é, mas é porque assim, a gente... Mas você tá aqui para ensinar. É, exatamente. Assim, pra Esse é gente seu foco. chegar numa conclusão, né, ou pra gente ter um pensamento de algo, eu acho que a gente tem que também ouvir muito do outro. Com certeza. Ler muito, né, ver opiniões diferentes. Eu mesma vim aqui hoje, pra mim, foco era uma coisa e, assim, pra você é outra. E aí, hoje, assim, minutos depois, aquilo tá entrando na minha cabeça de outra forma, assim. Mas esse brainstorm que a gente teve no É muito início da importante. nossa conversa, Muito importante. para quem quer começar a entender foco, também é importante. Para eu Com começar certeza. a chegar naquela lista do Com esforço certeza. e Entender também isso que a gente tá planejamento, né? falando, de que foco não é generalista. E entrar em outra coisa, que é a comparação. E é tão bom quando E as também pessoas vão ver isso daqui. sair daquela e perceber máxima que- da adjetivação de que é assim, é meta, é Sim. definir o propósito do foco. Porque eu imaginei que era totalmente assim, o foco é As meta. metas são super importantes. São super importantes. A metodologia que você vai utilizar é super importante. E tem várias metodologias que você pode utilizar. É que a gente vê mas meta como antes de tudo- foco como um caminho só. Eu vejo foco como meta. Não. Porque, Você sabe por a diferença exemplo, de eu objetivo trava- e meta? Então, para mim tá tudo conectado, porque, por exemplo, vamos pensar na Steer Capital da mesma forma que a gente pensaria uma Wise, por exemplo. A empresa, ela trabalha com mercado financeiro, Tem uma com meta. bolsa de valores. Qual que é a meta da empresa? A meta da empresa é se relacionar, é entender cada um dos símbolos dentro do mercado financeiro e entender aonde vai chegar o momento de investimento, né? No day trade, no swing trade, nas Perfeito, outras formas. perfeito. Esse é o foco dessa empresa. É um crescimento não de conhecimento também, mas também de riquezas, né? Que é entender o caminho troca. que eu vou traçar. Mas esse é o meu entendimento de uma empresa. E o nosso Entender entendimento o pessoal. foco. Por exemplo, você traçando o foco aqui, eu colocaria em caixinhas. Ó, Você precisa. a Luísa, para Steer, o foco dela é esse. Para Deigo, que é a empresa de soluções de marketing, o foco é esse. Para a Chinem, que é de brinde, é esse. Para o podcast é esse. Para a Toyota Nipocar é esse. É muito Tá, difícil. e qual que é o fa- foco da Luísa inteiro para fazer tudo isso? Então, eu não sei. Eu sempre achei Por que o meu você foco tá era fazendo generalista. tudo isso ao mesmo tempo? Porque ela trabalha para Alegria, empresa. não. Alegria. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muitas coisas, assim. Mas tua pra felicidade você está em muitas É pra coisas. você se validar, é pra você entender Não, a sua ou importância de ajudar pela o minha outro. fome de conhecimento, talvez. Então o seu foco é literalmente agregar o máximo de conhecimento possível. E é o meu Pra mim. Perfeito. E por isso que você tem vários outros focos. Acabei de economizar muito dinheiro, mas eu não vou abandonar minha terapeuta. E Ô, só jogadinha. que a questão é, se você não souber significar o seu foco, se você não souber significar aquilo que você está fazendo, você não vai continuar por muito tempo. Eu tenho um problema muito grande em fazer dieta. A minha vida inteira eu tive um problema muito grande de fazer dieta. Porque o meu foco... Tem gente que faz dieta para se sentir mais bonita e não sei o quê. Eu fazia dieta para comparação social. E eu, há 2 anos, 3 anos Só que atrás... se você já não acredita em comparação, então como que você... Exato, e há 3 anos atrás eu me Nossa. olhei no espelho, eu tava bem mais gordinha do que. Sempre fui gordinha a O vida inteira. podcast que leva a 2, né? Anteriores, a gente falou muito de dieta e também tava muito correlacionado Sim. a esse recorte de foco, né? Sim, Sim. e aí... Não tão comparativo, porque, se eu não me engano, o Felipe falou algo nesse sentido. Da mesma forma que o Cris também. O Cris é da La Fabulosa Drinqueria, ele teve no episódio passado.
quando a gente começa a conversar, eu começo a ver o foco de cada um dos nossos entrevistados que já passaram por aqui, nos ajudando a chegar no momento de hoje. E a questão do foco, que eu nunca tive... Parece que um vai complementando o outro e vai construindo isso de uma forma mais bonita, né? A questão do foco que eu nunca tive para fazer dieta, eu tinha muito foco antes, porque eu tava ali buscando aquele padrão e a necessidade. Exato. Né? E há 2 anos atrás eu cheguei, tipo, no meu maior peso. E eu me olhava no espelho e falava, eu tô bonita. E aí eu parei de ligar. E aí depois a minha vida começou a acontecer tão naturalmente. Meu foco parou de ser a questão da compulsão ali, de trazer... Tanto é que eu emagreci 15 quilos recentemente, meio que do nada. Tem um livro que eu já dei pra Bia, que fala desse assunto no quesito foco, né, de uma certa forma, chama Peso das Dietas. O nome da autora é Sophie Derham, ela é uma nutricionista francesa. Foi minha nutricionista, foi quem me diagnosticou alguns anos atrás. E ela fala que o grande problema das pessoas hoje é o focar na dieta. Sim. Você já viu uma nutricionista falar que o problema é focar na dieta? E o segredo é focar sobre a nossa vida. Ela fala que o maior problema é focar na dieta. Porque a dieta, a nossa sociedade virou uma sociedade totalmente vinculada à dieta, à magreza, que, de certa forma, estressou muitas vezes nosso corpo. Tá toda hora lá, uma dieta nova. É cetogênica, é low carb, é proteína, é Ducan, é não sei o quê. Aí você tá toda hora inventando uma coisa nova. O seu corpo não aguenta mais. O seu cérebro não aguenta mais. E não for... E aí, o teu próprio cérebro... Só que a pessoa foca naquilo. Tanto. Eu tenho que emagrecer. Tá, mas... Se você me perguntar hoje o porquê que... o que a gente conversou quando a Tati e o Felipe estiveram aqui é justamente isso, né? Que você tem que... você também tem que estar focado na sua saúde. Sim. O foco principal não é emagrecimento, não é o padrão, mas sim e é difícil encontrar, estar feliz e comer corretamente. Perfeito. Sim, porque é uma coisa que ele fala, isso. que a Tati, que o Felipe falou agora, mas se eu me confundi, há quanto tempo a gente está focado nisso? Ele sempre fala, você está abrindo, você está desempacotando, que tipo de coisa que você está abrindo? Você está cortando. Como que é? Descascando. Você está descascando ou desembalando. Porque a Sophie fala muito disso. É muito importante você estar bem nutrido, né? A Sophie fala muito disso, né? O foco é coma como seus avós comiam. O seu avô comia batata, chips? Ele comia bolacha? O tua avó, muito provavelmente come arroz, feijão, carne. Ninguém ficou gordo, ninguém teve problema disso. Ninguém teve problema de comer fruta, ninguém teve problema de comer um prato de arroz, de carne, de feijoada. Aí você fala assim, nossa, aquele pedreiro come pra caramba todo dia, mas ele come comida. Mas ele também tem um desgaste. Exato. Então, ele tem o gasto. Ele tem o gasto. Não dá pra gente se comparar com... Não, o foco é esse, que a gente... Mas é isso que eu tô falando. O foco é justamente, nesse quesito alimentar, a gente... E assim, de novo, um exercício para muitas pessoas, né? Acredito, a gente não ficar se comparando. Porque se a gente está ali só se alimentando por nós, a gente tem, que é uma necessidade fisiológica comer. Só que a gente fica se comparando. A dieta não vem só... Se você falar que dieta é gostoso, não é gostoso. Dependendo da dieta. Depende, eu já comi rúcula. Eu falei que eu odiava rúcula. É gostoso você ver o resultado. Eu acho que mas o resultado, de repente, se o foco da sua dieta é se alimentar bem... É diferente. O corpo, ele vem atrelado quando você também está feliz. Sim, você tem que estar feliz para você fazer. Tem que aprender, porque querendo ou não, a gente precisa de alguns estímulos. Sim. Eu tô numa fase, por exemplo, que eu estava até comentando com a Tati e com o Felipe, que eu venho numa fase que eu praticava muito esporte e eu parei de praticar esporte. E isso faz uma falta tremenda pro meu próprio cérebro. Porque não é seu foco mentalmente, hoje em eu dia? acho. Porque eu tô agregando, não sei. Não porque teu foco é outra coisa? Porque o seu foco mudou. E a gente não tem que... Eu fui... Mas eu não me cobro o tempo todo, o teu foco sabe? é o quê? 50% ou não? Mas aí, de novo entra a mesma questão. Eu me cobro o tempo todo, mas eu tô focando em outra coisa. Será que você não precisa também se abraçar um pouco? Se auto-validar? Porque você não... Nós não somos máquinas, gente. A gente falha, a gente erra. A questão não é, se eu não fizer tudo ou nada. Tem um livro que eu sempre dou na mentoria de todo mundo.
inclusive era pra você estar lendo, que é o Mini Hábitos. Ah, É você fazer um pouco, sabe? Não é fazer muito. É você fazer um pouco pra você ir atingindo aquele muito. Porque senão a gente sempre tá numa zona de elástico. E a zona de conforto, você tá muito restrita difícil na isso pra zona de mim. conforto, aí você quer expandir pra uma Pra coisa tudo, imensa. né? Que nem e aí ela você quer tava dar conta falando, de ó, tudo. dieta é ruim, mas aí às vezes você E a vai, nossa você energia? põe o seu elástico ali, pra todo mim, focado na isso dieta. que a Bia falou é muito difícil pra Estoura. mim. Eu sou do tudo ou Exato. nada. E aí Estoura. entra nessa... Essa percepção, Sabe? bonita essa percepção E também. tem uma teoria que fala muito sobre gestão de tempo, que começa na questão de gestão de energia, que era uma coisa que eu vim realmente trazer esse tema em específico. Então desenvolve. A gestão- Eu te dou mais 10 minutos aqui. Todos os dias nós temos que dormir, nós temos que comer bem, porque é isso que gera energia no nosso corpo, pra gente ter uma energia. E a nossa energia, ela é como um celular. Ela é uma energia finita. Então, a energia acaba. Você não consegue ir renovando a sua energia ao longo do dia de uma forma contínua e descompensada. A sua energia, ela vai acabando. Você tem que aprender a utilizar o seu foco, a sua energia, em coisas que realmente façam sentido para você. Porque senão você acorda e você já despende um pouco da sua energia de manhã passando 1h30 no Instagram. Aí depois chega, aí você não consegue produzir. Por que você não consegue produzir? Porque você já gastou uma energia que você tinha. E aí você não consegue colocar aquelas tarefas bases da sua vida. E aí você tá querendo, eu quero fazer triatlon, eu quero trabalhar 12 horas por dia, eu quero fazer pós-graduação, eu quero cuidar de criança, eu quero fazer isso, eu quero fazer não sei o que, eu quero fazer não sei o que lá. Você tem que entender que você não é o Superman. Entra naquele aí, assunto do início prioridade? a respeito não só da prioridade, mas também daquela listagem do 1 a 50 que você falou, do planejamento. Não, nunca falei de 1 a 50, foi a senhora que falou. É. Foi eu. Deixa eu botar a Nunca palavra 1 a na- 50. Tô brincando. Eu sempre falo pra gente... A minha mentora, porque eu faço mentoria... É que eu gravei, fiquei com 50% na minha cabeça. Foi por isso. Que 50, não. foi de 50%. Nossa, E aí não. você falou de uma listagem. Ela falou do 1 ao 10, chegar do 1 ao 10. Vamos Ela falou de voltar. chegar a um- A minha mentora, que é a Samira Sarridi, a Samira realmente ela é especialista em psicologia positiva, psicologia organizacional, ela é uma das maiores consultoras de RH assim, que existe em São Paulo. E a Samira, ela fez a transição de carreira dela porque ela era arquiteta, foi se especializar em psicologia, gestão de negócios. E um dia eu estava conversando com ela e eu falei assim, nossa, eu sou muito organizada, eu sempre fui muito organizada. Separar as tarefas, não minhas, mas de outras pessoas do meu time. E aí ela me ensinou um mapa, que é o mapa A1, A2, B e C. O que é isso? São níveis de urgência, de prioridade. Tem uma outra sensação de urgência, que é a teoria de Eisenhower, que é quando você acaba dividindo ali nos quadrantes o que você consegue delegar, o que você consegue deixar para depois, o que são as tarefas prioritárias. Só que, se a sua prioridade é aquilo, você precisa encontrar um sentido. Eu não tô aqui para ensinar vocês, gente, vou passar uma receitinha mágica aqui, todo mundo vai ser produtivo amanhã. A minha receitinha mágica é: encontrem sentido na prioridade. Encontrem sentido naquilo que você está fazendo. Se você só está fazendo por fazer, você não vai fazer direito. E você não vai conseguir se concentrar em tudo aquilo. Então, o sentido ele tem que ser único para você. Não tem que ser um sentido pautado no outro. Quando eu li esse livro, inclusive, para a mentoria da Samira. E aí, quando eu terminei... quando eu terminei de ler esse livro, ela falou assim, me fala o seu plano, qual que é o passo mais alto que você gostaria de dar na sua vida? Eu falei, eu quero muito ser CEO de uma empresa. E ela falou, por quê? Né? E aí eu tentei conceituar que eu queria ser CEO de uma empresa para mostrar para as outras pessoas que eu podia chegar lá. E ela falou, a sua razão tá errada. E eu realmente entendi 2 semanas depois que a minha razão não era essa. Mesmo a minha razão se nutrindo sim, aí sim, com porque a Teu gente argumento, sempre ferramentas, a gente sempre quer e por isso que eu falo que a minha pós em psicologia movida ali com processos gerenciais, ela faz tanto sentido, porque é você entender muito mais do que ferramentas, é você entender o sentido também, através da psicologia.
E aí, quando eu entendi que o meu foco não era ser CEO de uma empresa só para mostrar para as outras pessoas que eu consegui chegar lá, porque eu sempre fui muito julgada ao longo da minha vida e que hoje em dia, para mim, é indiferente. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias falando, gente, se vocês têm algum problema com a minha vida, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, eu tô resolvida, eu tô muito bem resolvida e muito tranquila comigo mesma. E eu entendi que eu queria chegar lá justamente por respeitar tanto a minha história até hoje e saber que eu posso construir mais. Você focou, né, em todas as suas decisões. Eu acho extraordinário isso que a Bia fala, assim, sério. Mas não é, você chegar nessa maturidade é por isso da que eu fico... linearização do seu foco, porque o meu foco, ele é assim, ó. Zero. O da Bia, ele já tá bem linear, né? O meu Muito. tá, E eu não assim, sei, pra todos os eu não cantos. sei te falar se o certo é só isso. Porque será que o foco é só isso? Sempre será linear? Não, mas o foco não é linear, gente. Não, mas chegou Não, em não. você. Hoje o teu A raciocínio... percepção, Isso. a Porque- sua mas linha aí de entra- raciocínio. Isso. Aí entra em outra coisa, é a organização também de pensamento e é ter uma tranquilidade, é uma serenidade, que foi o que eu falei pra vocês. A gente tá sempre corrompido com esse sentimento futuro que causa ansiedade ou preso em alguma situação passada e que causa essa depressão e a gente esquece de viver o nosso presente, que é o momento que vai trazer a maior serenidade. Por que a gente fala que está preocupado ao invés de ocupado? Porque você está se preocupando com o futuro. Você não está se preocupando com o presente. Com a ocupação do passado. Você sempre está se preocupando com o futuro. Você sempre está preso em algo que está te travando lá atrás. E o seu presente, que precisa ser agora? Porque, amanhã eu preocupação faço. deixa pra amanhã, Deixa pra então. depois. Eu dei um treinamento ontem pro meu time novo de entrantes da empresa. Eu amo. E aí Você sente essa empolgação todos os dias da Bia? Eu sinto. E eu tenho. É que assim, tem dias que eu tô mais empolgada e tem dias que eu tô menos empolgada. Lógico. Mas de repente, se eu entrar nessa linearização do foco aí, ó. Eu acho que não é. Eu tô Mas eu acho falando que- errado. Não é linearização. É um foco É no momento encontrar o meu foco. Encontrando o meu foco, de repente, esse entusiasmo que existe dentro dela, também consigo encontrar dentro É do muito meu. bom, é muito Eu bom. sou animada também, a Bia me conhece mais. Eu também sou, mas Não- eu sou muito otimista. Não sou otimista, mas eu sou... Não, você não é otimista não, Nicole. É? Você não é otimista. Eu sou muito otimista. Mas eu sou muito animada. Sim, você é animada. Eu sou muito animada, eu sempre tô lá. Eu nem sempre sou animada, eu confesso. Eu não significa... Eu não sou animada, mas eu sou muito... Eu sou muito focada. Brincadeira. Mas é engraçado que se a gente for pegar essa sensibilidade de humor, eu tava até conversando com o Sérgio. Você acha com que o o seu Serginho foco, antes de por chegar conseguir fazer você... a respeito dessas mudanças de humor, que de repente também Tem a ver com estejam foco, aí é isso que eu tô conectadas com a falta isso- de foco. Isso que eu ia falar Pelo pra meu você. foco tá por eu não entender ainda onde que eu quero chegar com a minha percepção, É isso eu que não eu ia chegar. consigo. Você acha que o fato que você tem foco, você consegue produzir mais coisas, te faz mais feliz? Se eu produzir mais coisas, me deixa mais feliz. Não de produzir, mas de aprender. Porque o meu foco realmente é Conhecimento. me autoconhecer e crescer. Aham. Então, cada vez que eu faço, cada vez que eu tenho um desafio novo, as pessoas têm muito medo de problema. E eu sou ótima em resolver problema. Inclusive, assim, eu tô muito orgulhosa de mim. E a gente tem que se validar, sabe, também. Esse é um ponto. Por que as pessoas não falam bem delas mesmas? Eu comecei Mas a falar aí eu muito não bem posso de mim mesma. ser subjugada também? Como Mas aquela que medo pessoa é não é esse? humilde. Mas que medo é esse? Ela tem confiança demais. Ai, mas isso tá errado. Não é uma questão Humildade de você não ser... tá correlacionada. Ai, essa questão, ser ambicioso é ruim. Ai, você se validar é ruim porque parece que eu não sou humilde. Nossa, você sempre tá movido ali pelo outro e aí, de novo, aí vai entrar a mesma coisa. Mas o outro. Porque fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. É E engraçado você que... não tá se validando, e você isso não tá que você sabendo falou seu de se valor. validar é muito importante, né? Eu tô lendo um livro, tô bem no final, inclusive, chama Você Aguenta Ser Feliz, do Nisa Guanais. E eu conheci ele pessoalmente já algumas vezes, assim, ele realmente é uma pessoa extraordinária, mas ele há pouco tempo ganhou um prêmio acho que se não me engano, da Academia Brasileira de Letras, porque ele, acho que
E ele no Instagram dele, tipo, fez uns 9, 10 posts no mesmo dia desse prêmio. E aí ele falou assim, sabe por que eu vou me validar? Ele falou no Instagram, porque a vida inteira eu já ganhei todos os prêmios. Ele ganhou 2 vezes Cannes com todos os prêmios publicitários do ano. E ele só pensava, eu tenho que trazer mais prêmio para o Brasil. Eu tenho que trazer... Ah, que bosta, eu poderia trazer melhor. E ele falou assim, nesse prêmio agora, eu tô me validando, eu tô postando tudo que... eu tô repostando todo mundo que posta. Porque é a primeira vez que eu comemoro uma vitória minha, sendo que eu já ganhei mais 1000 vitórias. E a minha vida foi criar ansiedade, dependência em remédio, falta de sono, porque eu nunca me validei. E é isso. E era a necessidade de foco dele que ele encontrou. Porque o foco dele era a ansiedade dele, só pensava no foco, no dinheiro e nunca a felicidade de tudo aquilo que ele ganhava. Qual que é o molho desse macarrão para eu encontrar o meu foco, Bia? Quais são as receitas? Qual é a receita? Tem uma receita a ser seguida? Eu acho que as 3 palavras lá da Bia. É muito profundo, porque assim, eu não consigo mais separar a minha vida, que nem... E aí entra num assunto muito mais profundo, meu. Eu entrei em terapia com 12 anos de idade, porque eu vivi a minha infância inteira em movimento de comparação. Então, eu tinha várias amiguinhas minhas, que uma gostava da Demi Lovato, aí eu começava a gostar também. Uma gostava de Rebelde, eu começava a gostar também. Uma gostava de Malhação, eu gostava também. A Bia que copiava o filme. E aí olha isso. Tipo, mexeu na tua identidade. Essa história é muito intensa. Eu entrei em terapia com 12 anos porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia do que eu gostava. E eu faço terapia até hoje. E quando eu cheguei há 2 meses atrás na terapia e minha terapeuta falou, qual que é a coisa que você mais reconhece em você? Eu falei, minha autenticidade. Porque eu passei grande período da minha infância e da minha adolescência não sabendo quem eu era. E agora você sabe até demais, né? E eu criava muitas máscaras sociais, que é um livro então, maravilhoso. Vamos colocar aí, ó, na minha receita do macarrão, a primeira seria me conhecer. Sim. O autoconhecimento é a chave de tudo. E não é só um papo de coach, é o papo de vida. A única pessoa que vai estar com você é do eterna início com você. ao fim da sua vida é você. Nossa, foi meu vídeo de ontem. E aí, Juro. quando eu comecei a minha escola, eu sempre estava muito voltada para o outro. Eu lembro, uma das coisas mais marcantes da minha vida é que eu sempre me esforcei muito na escola. Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre porque eu gostei mesmo. Gosta das boas notas. E aí, a vida não é só nota, né? E aí, no primeiro ensino médio, eu fazia lição de casa. Todo dia, todos os trabalhos, eu fazia para um menino. Que eu era apaixonada por ele. Nossa, a vida dela toda focada em homens. E não só isso, né? Tipo assim, focada muito, assim, não só no profissional, né? Porque era no acadêmico, a Bia é muito ligada a isso. Sim. E aí eu fazia tudo por ele. E aí um dia ele me expôs no intervalo e falou assim, você acha que eu vou ficar com uma menina que nem você? Nossa. E aí depois o meu foco foi total vestibular. Aí, de novo, passei no vestibular, fui super bem no vestibular. É sempre o acadêmico que eu trabalho. Vestibular. E aí... achei demais. E aí, o que aconteceu? Um dia eu tava no bar da faculdade e eu não gostava daquele bar, eu não gostava da música, eu não gostava da roupa que eu tava usando, mas eu tava usando por comparação com as minhas outras amigas. E eu dei um estalo e falei assim, nossa, eu sinto tanta falta de ser quem eu sou de verdade, porque eu gosto muito de mim. Porque eu já tinha consciência de quem eu era, só que eu não conseguia expor isso pro mundo. E aí, quando tudo isso aconteceu, essa necessidade há 3 anos atrás de me reinventar, de me restabelecer, foi quando eu decidi de uma vez por todas que eu era eu mesma, independente se vai ser com você, com a Nicole, com o Serginho ou com qualquer outra pessoa do mundo. Não é somente a sua relação com você, mas a sua relação com as pessoas que são próximas, com a sua família, com o seu trabalho e com o mundo. Você tem que ser uma pessoa que realmente tenha conexão, mas que você seja uma pessoa, principalmente, que tenha ali uma coesão.
você tem que ter coesão com quem você realmente é e do jeito que você está expondo aquilo para o mundo. Tirar essa questão das máscaras sociais e colocar o foco muito mais em você para você começar a entender o sentido e o significado de tudo que você está fazendo na sua vida. A primeira receita do meu próprio foco, no você meu saber quem você é. autoconhecimento, Quem você é. É vir fazer E se manter quem você é, né? esse autodiagnóstico. Se manter. aí. Autodiagnóstico. Não é se manter, é você ir se renovando. Não, Eu mas eu digo falo- assim, porque uma coisa é você renovar, ou A sua essência. você querer mudar porque você quer. Quando Sim. você se perde porque os outros estão falando pra você ser outra pessoa, ou porque você tá se comparando a ser como outras pessoas, você se perde. Com Então, certeza. se manter pra mim é uma questão de você manter quem você quer ser. Se Exato. essa mudança for por você, ok. Mas não mude o jeito de você ser, porque assim, o que eu acho que mais vem, e as pessoas, eu falo muito sobre isso, assim, porque a gente tem uma das coisas que eu acho que é importante nesse fato de foco, é a individualidade. Que as pessoas, quando a Por gente... isso não tem receita. Pra gente, quando tá num grupo de amigos, quando a gente faz parte de um novo trabalho, quando a gente tá num relacionamento com alguém novo, as pessoas conhecem a gente de um jeito. Conheceram a Nicole hoje de um jeito. Mas aí a gente quer se adequar pra gente ser mais aceita, ou fazer amigos naquele lugar, ou porque a gente quer agradar alguém que a gente tá namorando. E um dos grandes problemas, assim, que eu acho que as pessoas mais têm problemas, assim, em relacionamento e amizade, é justamente de perder... quer dizer, em amizade não tanto, mas relacionamento, eu vou falar, é perder a individualidade. Porque a pessoa esqueceu de fazer, Com certeza. ou de ser quem ela é, Que ela acaba tão focada no grupo. no grupo, no namorado. No grupo, no ambiente no contexto. que você tá, no Sim. contexto. Porque e a pessoa esquece que ela teve uma vida antes. Perfeito. E Mas assim, é uma coisa que eu falo assim muito isso como mensagem, porque eu também namorei muito, assim, eu sou minha namoradeira, assim, vou fazer 27 semanas, já namorei 3 vezes, fiquei com 9. Assim, sempre fui namoradeira. Mas o que eu quero dizer é, tipo, eu aprendi uma coisa, meu primeiro namoro com 15 anos foi, namorei 2 anos, aí depois eu terminei, eu tive que correr atrás de todas as minhas amigas, aí eu tava sem namorado, sem amiga. Aí... Eu acho que agora eu encontrei equilíbrio. Aí, não. No senhor aqui, ó. E aí eu falo assim, a gente vai, Talvez por isso que ele vira perde senhor. o namorado, e aí a gente acha que tá namorando, não pode viajar Sim. com uma amiga, a gente não pode sair com uma amiga. A pessoa te conheceu daquele jeito. Perfeito. Ou ela vai te reconhecendo ao longo do processo. Então, mas a pessoa não entende Porque que aí você namoro é sai um do teste. o foco do autoconhecimento aqui, ó. Você chegou... O caminho que você percorreu nesse seu foco de autoconhecimento dentro de um relacionamento te mostrou onde você errou e onde você Exato. acertou. Uma das perguntas que eu mais E todo mundo fala que eu sou recebo- egoísta por ser assim nos meus relacionamentos. Não, as pessoas de fora, nem as pessoas do meu relacionamento. Mas o egoísmo é percepção do outro. Do outro. Uma das perguntas que eu mais recebo diariamente na empresa, por conta do comercial, é: Bia, como eu faço para ser mais confiante? Como que eu me posiciono de uma maneira mais confiante? E eu utilizo muito Qual é a sua resposta? dinâmica do barco à vela. Que Para você precisa ter a sua base, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Qual que é a parte mais forte de um barco à vela? o mastro. Não? O casco ali, o de sustentação. E qual que é a ponta mais... Dá 0 pra ela! E qual que é a ponta ali mais frágil de um barco à vela? Não sei agora. O tecido. A vela. A vela. E o que impulsiona o barco? A Vento. vela. A vela. Então, a vela. assim, os seus pontos de fragilidade, quando você conseguir domá-los, quando você conseguir fazer ali um diagnóstico, por isso que eu começo qualquer mentoria minha com um diagnóstico, você entender quais são os pontos ali que precisam ser arrumados e consertados, porque eles vão te impulsionar.
O seu casco, os seus pontos fortes, eles estão ali para te dar sustentação. Mas e aí, num momento desse, eu começo a adjetivar as minhas coisas? Você precisa entender quem você é. Eu adjetivo mesmo. Quer ver? Eu faço o meu desenho, eu faço o meu barco, e no meu casco eu coloco o quê de adjetivos, por exemplo? Você não precisa fazer um barquinho ali, mas você tem que dividir. Eu falo que assim, a gente não tira... eu quero tirar meu plano do papel. Mas o seu plano já está no papel? Nossa, então, bota o plano no papel. Meu pai fala isso, pra tirar o plano do papel, a gente tem que pôr no papel primeiro. Como trabalhar a confiança. Eu adjetivo, tipo, se o meu barco é o foco da felicidade... Então, no meu casco... Barco Luísa, no caso. Vamos Luísa. identificar a sua confiança Não, ali. Isso, mas para qualquer coisa. Eu vou adjetivar ali até aquilo que eu coloco como meus pontos negativos? Sim, e para qualquer processo, você precisa entender o que você já tem e o que você precisa. Qual que é a sua deficiência ali? É bom escrever, então. Com certeza. Gente, não dá para gravar tudo aqui. Então, coloca sim num lugar. Isso daqui, inclusive, vai te trazer um ponto muito mais de foco. Vai te ajudar naquela fase do esforço e do planejar que a gente começou no começo. Com certeza, que é a questão do... Você só vai empregar esforço de uma maneira eficiente quando você tem um planejamento. E aí é isso que você tem que fazer. Primeiro, se diagnosticar. Porque você se diagnosticando, você entendendo quem realmente é você, se autoconhecendo, não significa que você é perfeita. Significa que você entende quais são suas vulnerabilidades, mas principalmente quais são os seus pontos de suficiência. E são esses os pontos de suficiência que vão acabar te trazendo ali para o norte e você trabalhar essas vulnerabilidades. Mesmo que seja uma meta da minha equipe, né? Exatamente. Porque se eu sei, por exemplo, o que é o barco, Luísa, eu consigo ver também onde que é o gargalo da minha equipe. Seu time. Por isso que tem toda a teoria gerencial de vamos fazer as one-on-ones, então reuniões individuais, vamos fazer planejamento de meta, vamos fazer planejamento de objetivo. Mas aí eu preciso até analisar, fazer o diagnóstico daquilo. Fazer um foco interno, né? O diagnóstico daquela equipe, né? O diagnóstico daquele contexto. Exatamente. Você precisa do seu diagnóstico. Não adianta falar assim, tá tudo certo e vamos tocar para ver o que vai dar. Não é só querer, né? Não é só querer fazer. É você entender o sentido, entender o que você já tem, o que você precisa alcançar e se realmente faz sentido aquilo. Mas é principalmente você se validar muitas vezes. Ô, Bia, pra gente chegar num momento final aqui da nossa conversa, que a gente já tá um tempinho, já tá quase uma... já tem 1h15 já, hein, Alice? Então, 1h20. E nem começou esse papo aqui. Esse daqui tá complexo. Pra gente começar a pensar em finalizar... Esse daqui já é o assunto da terapia de amanhã. Focar, pra gente entrar no foco aí do fim, assim... Foco do fim. Explica o foco. O foco... Sintetiza, né? Porque eu acho que a gente... Pra quem, de repente, tá assistindo... Essas 3 malucas conversando a respeito de foco e que chegou até aqui, e chegou até aqui falando assim, nossa, essa conversa não tem nada de foco, sem pé nem cabeça. Como que a gente começa a afunilar ela para trazer na percepção real do foco e como tê-lo? De novo, foco é a sua capacidade de você significar aquilo que você realmente quer. Foco é você conhecer aquilo, as suas necessidades. Foco é você pensar ali em não um sentimento de comparação, mas realmente o sentido por trás de tudo aquilo. Foco é sentido. Você precisa entender o sentido daquilo. Você precisa sentir aquilo, você precisa entender o porquê daquilo. E depois disso começa toda a questão dos vários mecanismos de organização e planejamento de metas. É você botar o objetivo. Então foco igual a sentido. É botar o objetivo para você entender o sentido daquilo ali, seu foco vai estar direcionado e você vai depois dividir, mas também tem paciência em tudo isso. Não dá para falar que o meu foco é chegar nisso daqui amanhã, só que eu preciso começar hoje já fazer um mega upgrade até chegar naquilo lá amanhã. Não, você não vai conseguir fazer. O foco nunca é de curto prazo. Então. Não, você precisa... Eu falo que, assim,
nós precisamos ter as metas SMARTs, né? Que são as metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, realistas e temporizáveis. Você precisa ter tudo isso para você conseguir ir chegando. Mas o seu foco é o seu objetivo e você precisa significar isso. Questão de meta, organização, gerenciamento, é só uma capacidade de divisão daquilo que você precisa fazer, executar, é o seu planejamento. Mas o foco em si não é o esforço. O foco não é a motivação. Ninguém precisa de motivação para fazer o que quer fazer. Mas você precisa ter força de vontade. E força de vontade porque você tem vontade de algo. Se você tem vontade de algo, é porque algo realmente faz sentido. Mas não é você colocar o foco em qualquer coisa. É colocar o foco em algo que realmente faz sentido para você. Foco é priorização. Gestão de tempo, produtividade. A gente resume toda a parte de gestão de tempo e produtividade com um seguinte ponto. Gestão de prioridade. Para depois você ir recalculando aquilo. Estabeleça quais são os seus objetivos, qual é a sua prioridade. E você vai dividindo isso em nichos. Você vai fazendo isso numa sequência. Para aí você conseguir fazer a sua disposição de 50-50. Posso te fazer uma pergunta, senhora Nicole, depois de toda essa explanação? Você já encontrou o seu foco? Acho que não. Porque, na realidade, para mim o foco, cada momento Cata o seu microfone, foca verdade. nele. É verdade. Eu acho que, no momento, meu foco está no profissional. O meu momento, só que, assim, dentro desse profissional, eu tenho... Não tem o sentimento traçado ainda. Tem. Mas, por exemplo, eu estou abrindo uma agência de marketing. Se eu te falar que eu vejo mais sentido, né, o que a gente está falando no TikTok do que na agência. Então, mas significa que eu não me importo com a agência, ou que aquilo não é um foco? Não. É só que o que eu vejo mais sentido e mais sentimento, mais paixão é outro. Talvez o nosso foco seja o mesmo. Porque o meu foco, conversando com a Bia, assim, agora eu percebo que o meu foco, a premissa básica da minha vida sempre foi me comunicar. Eu talvez, muito comunicar e pelo que a Bia fala de sentir. Assim, ó, se ela virou e falou pelo assim, sentir, que o dela né? é ser feliz, o meu foco de vida é me comunicar. Eu amo me comunicar também. Para eu me comunicar com você, eu preciso entender de relacionamento, eu vou estudar isso porque ele vai ser o meu objetivo daquele meu foco de comunicação. Exato. Se para eu conversar com o Sérgio, eu preciso entender mais de câmera, equipamento. Você vai estudar aquilo. De profundidade, de obturador. O que eu preciso... vou estudar porque eu preciso me comunicar com ele. Então, eu sou muito parecida com você nesse sentido. Bia, muito obrigada. De nada. Eu sou muito parecida com você nesse sentido, mas o que eu acho que... Porque eu e você talvez somos movidas a esse sentimento e esse propósito da comunicação. Eu acho que a gente tem isso bem parecido. Mas o que eu acho que eu preciso mais, talvez, é essa constância da Bia. Que isso, pra mim, é o difícil. O foco também acho que lida com um pouco da constância. Porque, assim, ó, o que eu tô... eu sou muito interessada em algo. Eu faço aquilo, eu sou 880 Dessa na nossa coisa. conversa aqui, por exemplo, eu consegui mensurar, palpar, assim, aquilo que mais me frustra em tudo. Que é quando as pessoas não entendem a forma como eu estou me comunicando. Não te dão a voz. Não é não me dar a você voz. não poder, a sua voz Por exemplo, não ser ouvida. Você vira pra mim e fala assim, Luísa, eu preciso que você me descreva o que tá aqui. Vocês sabem o que tá aqui, mas é um segredo absoluto dessa sala. Se eu chegar em você e falar, é para você pegar a lupa rosa e você procurar a ampola, eu me frustro, porque eu acho que eu fui muito bem objetiva de falar que você precisa pegar a lupa rosa. Mas aí entra em outro tema, gente, porque assim, também não adianta... achar, eu sou desse jeito, você é sempre desse jeito. Não é isso que ela falou. Não, é fora isso. Livro, Serginho, pega um outro livro ali na minha bolsa, pequenininho,
Tem um maravilhoso, que eu vou Mas até ler assim, um trecho dele. Não, É mas só, não é é só pra eu mensurar, assim, não é... Vermelho Não, a Bia Não. sabe que a cor da sala Gente. vermelha, a Nicole também. Vamos pro... Não, mas eu Vamos vim focar na acidental. cor. Eu vim acidental, de vermelho. O meu celular é vermelho com a capinha da Coca-Cola. Mais vermelho que isso não dá. Não, coloca ali próximo da Aqui, Steam, ó. da nossa A questão, logomarca. a pessoa não entende o jeito que eu tô me comunicando. Mas aí tem uma outra questão. Você tá se comunicando da maneira correta, porque as pessoas muitas vezes não entendem a intencionalidade discursal que você tá utilizando. Então, mas pode até ser, mas entra dentro do meu foco, não entra? Porque eu quero me comunicar. Você quer se comunicar, e para você se comunicar, lembra que eu falei da fase de diagnóstico? Sim. Você quer se comunicar, você gosta de se comunicar, isso daí já é um benefício maravilhoso. Certo. Só que aí você tem que entender qual que é o gap maior hoje em dia da sua comunicação, que está interferindo, que está impactando. E não é entender, então eu sou desse jeito, maravilha, eu sou desse jeito, venci na vida. Não. É você entender que você é desse jeito, mas você não tem a síndrome de Gabriela, que é o que fala esse livro. Você não nasceu assim, você não cresceu assim, vai ser sempre assim. Você sempre está em constante melhoria, em constante transformação, buscando a sua essência. Sim. Que volta aquilo que a gente falou, que a nossa geração e as próximas são cada vez mais sendo abordadas Mais difíceis. por informações adversas. Perfeito. E menos Perfeito. focados. Fala a frase do livro que você Era exatamente a parte aqui. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são. E como uma estátua de mármore, continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudanças e de transformações. A gente tem que entender quem nós somos, mas nós também temos que entender quem nós queremos ser, aonde nós queremos chegar. E esse livro ele tem uma dinâmica muito legal, que ele fala assim... a gente vai precisar chegar em Tóquio. Tá. Você está em São Paulo, você está em Curitiba e eu estou em Porto Alegre. A gente tem o mesmo destino, mas nós vamos trilhar caminhos diferentes. A gente não adianta só colocar o nosso foco no ponto final. A gente precisa primeiro diagnosticar e identificar o nosso ponto de partida, para que a gente consiga exercitar a consciência constante. Tem uma frase que eu adoro, que fala assim: semearei com paciência, cultivarei com consistência e colherei com cuidado. Então, a gente precisa semear com muita paciência, mas cultivar também, porque se a gente só semeia e tenta colher depois, e aí, foi fértil a nossa colheita ali? Dava para ser melhor? Dava para ser melhor. Então, é você cultivar ali com constância e você colher tudo aquilo ali com muito cuidado e sabendo quem você realmente é. E esse é o foco. O foco não é somente no futuro. O foco é em cada momento do processo que você está vivendo. E dar o seu melhor. Significar realmente quem você é, a sua vida e aquilo que você colocou como foco. O meu foco hoje em dia não é ser somente feliz. O meu foco hoje em dia é ser feliz, ter as pessoas ao meu redor felizes e tentar criar um mundo ali que as pessoas tenham mais consciência de quem elas são e que acabem parando com esse sentimento de não pertencimento, de vontade de acabar com a vida, de vontade de ficar ali sempre se julgando e se colocando para baixo, fazendo tudo porque não aceitou a pessoa que é. E a gente precisa aceitar. E tudo isso vai estar interligado em todos os campos. Não é separar pessoal, profissional. É você entender que nós somos a totalidade de tudo isso. A gente é o 100%, apesar de ter que saber separar 50-50, a gente é 100%. Né? Exato. Gente. Demais. Para encerrar e trazer um pouquinho para Estir, você investe em bolsa de valores, Bia? Eu sou um pouco... Séptica. Ih, ó, ela entende, ela sabe do que eu tô falando, ela entende todos os símbolos. Eu sou mais a renda fixa. Mas você investe também. Eu invisto, tenho minha reserva de emergência, tenho os meus investimentos, mas eu tenho algumas Você coisas... sabe o seu perfil de sim, investidor. mas o meu perfil é conservador, pelo menos nesse momento de vida. Eu preciso... Ultimamente, estou eu por eu mesma. Então, nesse momento de vida, eu estou sendo um pouco conservadora para não criar ali também uma audácia tão grande. E estou continuando ali, trabalhando. Ainda não consigo viver somente dos meus sentimentos. Eu vivo muito do meu trabalho.
Mas eu já invisto e eu acho que assim, a melhor coisa que a gente tem que fazer na vida é começar a se planejar desde cedo. É, inclusive, uma das vertentes maiores, assim, da Wise, que é o planejamento financeiro completo. E você realmente enxergar além ali na sua vida. Mas que só planejamento não resolve. Você tem que ter ato, consciência todo dia para exercer a ação. O foco E você, Nicole? Você investe? Meu pai é do mercado tem financeiro. Eu cresci com a palavra mercado financeiro. Mas eu invisto. Mas quem cuida disso pra mim, porque eu não sei. Você terceirizou também, exato. né? Você foi atrás de uma Steer, de uma Wise, seu pai. É, meu pai. Na verdade, Eu é o acho- pai dela. É, meu pai, eu nem... Eu nada contra o mercado financeiro, eu acho ele importantíssimo e sou a favor, porém, todavia, mas eu não me envolvo com isso, porque minha vida foi ouvir o mercado financeiro. Não, mas você não sabe nem seu tipo de Conservador. perfil de... Conservador. Eu não sei, eu tô... Você não sabe o seu perfil de risco? Não, eu não sou conservadora, nem Você sou... é arrojada? Nem Não. arrojada. Você é Eu moderada? Bem moderada. Bem moderada. É. Então tá. Gente, Com o foi nosso um foco prazer. de hoje, terminamos com um pouquinho de Steer Capital com uma linguagem wise aí, ó. Fazendo Uma essa fusão. somatória. Planejem, mantenham o foco no seu objetivo. É, o foco com a Bia. Muito A obrigada. ajuda aqui que eu tive com a nossa Nicole, Muito nossa obrigada, tiktokeira. Já manda os seus arrobas aí, ó. Arroba Nicole Reide _ no TikTok. Arroba Nicole Reide MKT no Instagram. Muito obrigada, Pode gente. fazer. A Bia Obrigada, também é Serginho. influenciadora, né, Bia? Bia tá... Ai, gente, um pouco. É, não eu sou tá- mais do não TikTok não é do o meu Instagram. Pô, foco. assim, eu sou zero. Meu foco é o Eu presencial. sou Eu nano, gosto nano. muito do presencial. Eu gosto muito de contato com pessoas. Eu gosto muito disso Seu foco daqui. nem é digital. Não, então. eu sou ativa, mas não tão ativa. Eu sou muito mais do TikTok do que no Instagram. E assim, amo responder os comentários. Se tem 400 comentários, eu respondo os 400. Tipo, Ai, que bonitinha. eu amo aquilo. Muito no foco. O foco. Mantenham o foco, Mantenha o gente. foco. Mantenha o foco. Quero agradecer quem esteve aí esse momento todo com a gente, quem acompanhou os nossos cortes também, que a gente vai promover aí nos próximos dias. Bia, muito obrigada Obrigada pelo seu a você, tempo, Lu. Nicole. Muito obrigada obrigada pelo a você, seu Lu. tempo. Você que está sentadinha aí em casa e eu não tive o prazer de te encontrar, pegar o seu celular e fazer você se inscrever no canal, faça isso agora. Porque senão eu vou aí, eu vou pegar o seu celular e eu vou fazer você se inscrever e ativar o sino de alerta. 10 anos de azar, sabe aquelas coisas? É a nova corrente agora do YouTube. Se você não seguiu, não está inscrito no canal da Steer Capital e não ativou o sininho, são 10 anos de azar. E se você ativar e se inscrever e ativar o sininho, eu tenho certeza que o seu perfil de investidor vai ser reconhecido agora. Bora. Vamos agradecer Serginho também. Muito obrigada, Serginho. Muito obrigada, Stier, também. É isso, gente. obrigada, Stier. Nos vemos mais. convite Obrigada, maravilhoso. Luísa. Obrigada. Nicole. Obrigada. Tchau. Que gracinha, eu gostei. Amei. Eu gostei.